Olá a todos, aqui é João do canal Cosmopolítica e esse vídeo aqui vai ser um vídeo mais tranquilo, sem edição, mais pessoal, mesmo porque eu não tive tempo de fazer um vídeo mais elaborado essa semana, mas eu quero responder a umas perguntas que me fizeram já algumas vezes ao longo desses meses que eu estou com o meu canal no YouTube. É sobre por que estudar o fascismo, né? Exatamente porque eu também comecei a estudar o fascismo com mais profundidade. E uma pergunta que me fizeram sobre como abordar esse tópico do nazismo e do fascismo nas escolas. O que é muito curioso, nunca me haviam feito essa pergunta, eu andei pensando sobre ela por um tempo e eu vou comentá-la mais pro final do vídeo. Eu vou dividir em 3 segmentos então esse vídeo. Eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal de estudos, depois eu vou falar o porquê é importante estudarmos o fascismo e o nazismo hoje em dia. E terceiro, como pode se abordar esse tema nas escolas, do meu ponto de vista, ok? Então vamos lá. Bem, eu já falei algumas vezes em lives sobre como eu cheguei a estudar o fascismo ou por que eu o fiz, né? Porque é muita confusão. Dentro do ramo da ciência política, o que mais me atraiu foi os assuntos que mais são controversos e confusos. Não porque eu quero aparecer ou eu quero mitar em cima disso, não, é porque me dá um pouco de ansiedade quando eu percebo que assuntos que são muito falados e que eu eventualmente acabo tendo contato, eu não tenho um conhecimento apropriado desses assuntos. Eu me sinto ignorante, eu me sinto ansioso, eu não sei como me portar diante desses assuntos. E é assim que eu me senti com o fascismo. Quando chegou a eleição do Bolsonaro em 2018, foi fascismo para todo lado, todo mundo foi chamado de fascista em algum momento, eu imagino. E eu comecei a ter ansiedades no sentido de que eu sabia que eu não era fascista, eu sabia alguma coisa vaga sobre o fascismo, né? Mas eu não saberia dizer e explicar para alguém na rua, se me parassem e perguntassem: "Ei, João, explica aí o que é o fascismo." Eu não saberia dizer além de umas poucas características genéricas, sabe? Eu não conseguiria dizer autores, ideias profundas, citações, desenvolvimento das ideias. Eu não sabia dizer isso. Então isso me causou ansiedade, porque se é um assunto importante, então eu não posso conviver com esse tipo de ansiedade. Eu que quero ser um cientista político, não posso me deixar guiar com esse tipo de ignorância sobre um assunto tão premente que é tão falado. E é assim que eu comecei a estudar o fascismo há 6 anos atrás. Comecei com as obras do Anthony James Gregor. Essa aqui é uma versão italiana do La Ideologia del Fascismo, que é um dos melhores livros já escritos sobre o fascismo, né? Eu importei em italiano porque é muito difícil achar a versão em inglês, tá? Então tem um link aqui das leituras que eu indico sobre o fascismo. Mas aí aos poucos eu comecei a estudar o assunto e vi que era completamente diferente do que eu sequer imaginava. Do que qualquer pessoa havia me dito. Ninguém nunca, nem na internet, nem em artigos, nem em um vídeo de YouTube, nem pessoalmente, havia me falado que o fascismo é uma consequência de uma ideia sindicalista, que ideólogos do fascismo eram oriundos da esquerda republicana revolucionária sindicalista. A imagem que eu tinha do fascismo era apenas o Benito Mussolini, um Duce, um ditador histriônico, enganando as massas e tal. E era meio misturado com Adolf Hitler, né, o nacionalsocialismo, tal do nazifascismo. Mas quando eu comecei a ler o assunto, fiquei muito impactado, não com as ideias em si, mas com o enorme gap, né, a lacuna do que é popularmente conhecido sobre o tema, o fascismo, e do que realmente foi historicamente a sua substância. Eu me senti muito feliz em estudar um assunto porque eu estava debelando aquela ignorância, aquela ansiedade que eu falei, mas ao mesmo tempo eu fiquei abismado com a ignorância que ainda reina publicamente sobre o assunto. E conforme eu fui estudando cada vez mais,
eu percebi que, bem, se eu não gosto desse estado de coisas e eu quero que ele mude, é melhor eu começar a fazer alguma coisa. E foi por isso que eu comecei a criar o meu canal do YouTube. E aos poucos eu fui postando, aprendendo a fazer vídeo e tal, né? E aqui estou. Então foi para debelar uma profunda ansiedade oriunda de uma ignorância sobre um assunto que muita gente falava e que ainda não sabem, pelo jeito, né? Mas que eu também não sabia. E eu não conseguia conviver com aquela ansiedade sobre um assunto tão importante. E eu queria me dizer um cientista político, né? Agora falar sobre por que estudar o fascismo hoje em dia ainda, né? Não se passaram lá seus 80 anos desde a queda do nazifascismo, do fim da Segunda Guerra. Eu vou falar aqui do fascismo, tá? E do nacionalsocialismo. Eu sempre falo que eles não são a mesma coisa e realmente não foram a mesma coisa. Mas para o fim desse vídeo é por que estudar o fascismo e engloba também o nacionalsocialismo de Adolf Hitler, tá? Bem, por que estudar o fascismo? Eu dou 3 motivos para vocês. O primeiro é uma questão de estratégia. Se vocês não compactuam com fascismo ou nacionalsocialismo, que nem eu, que não aceitam esse tipo de ideologia por ser criminosa, autoritária e perigosa, então vocês têm que levá-las a sério. Você tem que seguir a primeira regra da arte da guerra do Sun Tzu, né? Eu não vou fazer coach aqui, relaxa. Mas é conhecer o seu inimigo. Se você for lutar contra alguém e se dispõe a ser o inimigo daquela pessoa, daquele movimento, bem é melhor você fazer um grande esforço para conhecer aquele movimento e aquele inimigo. Você tem que entender o que eles falavam. Por que eles falavam, qual era o contexto, quais são as pessoas, quais são as ideias, por que elas se desenvolveram assim como desenvolveram, por que elas tiveram as consequências que tiveram. Se você tem esse conhecimento, você agora está numa posição muito melhor de fato, poder combater essas ideologias quando elas aparecerem. Então, por uma questão de estratégia, é muito importante vocês estudarem esse assunto. Eu também trago esses assuntos aqui para vocês aprenderem começarem a discernir o que é o fascismo hoje em dia, se há alguma coisa que é fascismo, ou se não há um fascismo hoje em dia, que movimentos ou ideias têm certas raízes ou ideias parecidas ou que compartilham certas ideias com o fascismo e o nacionalsocialismo, ok? Então é uma questão de estratégia para você aprender e navegar no mundo político hoje em dia e não ficar à mercê dessas palavras soltas, né, por puro xingamento e ad hominem. Não, você agora é uma pessoa estudada. Você tem, né, conhecimento para, né, saber o que é, o que não é, o que provavelmente é ou não é, o que é parecido com é ou não é. E aí você está numa posição muito melhor de fazer os julgamentos acertados, estratégicos sobre o seu posicionamento sobre essas questões no mundo político de hoje. O segundo motivo que é importante estudarmos o fascismo é sobre os movimentos neofascistas e neonazistas, né, que eles existem, eles são, embora pequenos e marginais, se pegarmos todo da sociedade hoje em dia, né, mas eles existem, eles são ativos na internet, e eles são grupos naturalmente perigosos, né? Eles são grupos com essas ideologias nefastas e criminosas e perigosas. E aqui é um ponto importante, o segundo ponto que eu quero fazer. Muitos grupos neonazistas, ou que se dizem neonazistas, ou se dizem neofascistas, muitas vezes eles não têm uma ideologia, um arcabouço de ideias completamente igual ou parecido com o fascismo originário e o nacionalsocialismo originário. Muitas vezes, muitos desses neonazistas e neofascistas, na verdade, também são ignorantes sobre muito do conteúdo intelectual do fascismo originário e do nazismo originário, certo? Então, se você for levar em conta que há uma alteração no conteúdo dos movimentos neonazistas e neofascistas do pós-Segunda Guerra até hoje, você tem que aplicar aquilo que eu falei na última parte de estratégia para esses grupos. Ou seja, você tem que saber o que eles pensam
o que eles defendem hoje com base nas ideias originárias, no fascismo originário e no nacionalsocialismo originário. Você tem que saber isso para ter uma base sólida de julgamento. Eu sei muito bem agora o que é o fascismo originário, o que foi o fascismo originário, e eu sei muito bem agora o que foi o nacionalsocialismo originário, as ideias, o que eles queriam, o que eles pensavam, ok. Agora, quando você for estudar ou acabar, por qualquer motivo, dando de cara com esses grupos neonazistas ou neofascistas, você agora pode começar a julgar e ver o que eles defendem e o que mudou. Você pode agora empreender um estudo mais aprofundado da evolução desses grupos, as ideias dele, como se alteraram, por que esses elementos que eram originários foram retirados e foram incorporados esses outros elementos, né? Qual foi o contexto dessa mudança, ou por que isso aconteceu? Certo? Eu vou dar até aqui um exemplo, tem um livro aqui, eu acho que eu já não falei para vocês, mas é esse aqui, ó. La extrema destra contra il fascismo. É uma capa bem feia, né? Mas o que é isso? A extrema direita contra o fascismo. É um livro de 2011 de um pequeno grupo fascista italiano. Foi o único grupo dentro do neonazismo, neofascismo, ou gente que se diz fascista, foi o único grupo que eu tive contato na minha vida. Quando eu estava começando meus estudos, eu encontrei o site deles e eu encontrei muitos recursos primários do regime fascista lá. Então foram muito úteis o acervo deles. E eu entrei em contato para ver se eles poderiam me enviar alguns livros esclarecedores sobre o assunto, para ver se eles tinham mais recursos, né? Se eles haviam outras publicações. E entre os livros mandados teve esse aqui. Esse livro aqui relata da visão desses fascistas, que se dizem fascistas hoje em dia. Eu não vou citar o nome do grupo e das pessoas, né? Mas esse grupo que se diz fascista hoje em dia, italiano, ele escreveu esse livro dizendo que a extrema-direita hoje em dia, ou seja, os grupos que são neofascistas hoje em dia, na verdade estão, né, destruindo o legado fascista. Sim, você me ouviu bem. É um grupo fascista escrevendo contra grupos neofascistas, dizendo que esses grupos neofascistas não são herdeiros legítimos do movimento de Benito Mussolini, das ideias de Giovanni Gentili, das ideias de Sergio Panunzio, Hugo Spirito e tal. E eles explicam nesse livro que o neofascismo que surgiu depois da Segunda Guerra, ele surgiu como algo diferente do fascismo, muito mais voltado para uma questão de Julius Evola, de tradicionalismo, contra o mundo moderno e tal, que se misturou com grupos neonazistas e ficou uma grande bagunça que não tem nada a ver com o fascismo originário. E eu acho que eles têm razão nesse ponto. Esse livro foi muito esclarecedor. Depois eu fui ler o material do fascismo primário e realmente muitos grupos neofascistas não defendem ideias essenciais do regime fascista originário, como o Estado corporativo, o Estado ético, né, o humanismo do trabalho. Todas essas questões foram esquecidas por vários motivos, mas foram esquecidas e não são defendidas por grupos neofascistas. Então você poderia facilmente, sem um estudo do fascismo originário, achar que o que esses movimentos neofascistas defendem, ou neonazistas, é uma expressão fidedigna do fascismo. E você vai começar a criar confusão do que eles defendem hoje em dia com o que o regime fascista fazia no passado. E é uma confusão que não é boa, vai te confundir, vai criar mais confusão para todo mundo. Então você tem que estudar o fascismo e o nacionalsocialismo originário para poder aprender, conhecer e combater, se você quiser, os grupos neonazistas e neofascistas hoje em dia, com base numa sólida base de conhecimento histórico do movimento originário, certo? Isso é uma questão muito importante, porque muita gente que estuda o neonazismo e o neofascismo hoje em dia não tem um conhecimento muito dado, muito certo, do fascismo originário. E isso causa problemas nas conclusões que eles tiram sobre a substância desses grupos. Eles acabam rotulando esses grupos aí de neonazistas e neofascistas e aplicando isso para tudo que foi o fascismo e o nazismo. Isso não é verdade. Então acho que isso é um ponto muito importante para termos em conta
de conhecermos como o neofascismo e o neonazismo chegaram ao estado que estão agora. E para isso você precisa conhecer solidamente o ponto de partida, que foi o fascismo e o nazismo originário. Oi, aqui é João, eu estou gravando depois de eu ter gravado todo o vídeo para lembrar que eu esqueci de falar um ponto, que é a questão da justiça, do porquê é importante estudar o fascismo, uma questão de justiça, que eu vou colocar aqui no meio do vídeo, tá? Me toquei nessa parte depois que eu estava vestido para trabalhar e tal. Mas é o seguinte, por uma questão de justiça, porque muita gente acha que o fascismo é uma coisa, né, de liberais, ou eles equalizam anarcocapitalismo com fascismo, com nazismo, né, chamam de nazi liberal e tal. E isso é errado. Historicamente isso é completamente errado. Não há qualquer, digamos assim, o fascismo ele nasceu como uma ideologia antiliberal, uma ideologia para, né, aplacar e dominar qualquer coisa de livre mercado, que até o Alfredo Rocco, um dos principais teóricos do fascismo, fala que o ideário do Estado fascista é tirar o trabalho e o trabalhador, né, das regras do jogo, né, da livre força de mercados para trazer para um novo patamar ético-político dentro da comunidade nacional. Então o fascismo ele nasce com uma ideia profundamente antiliberal e o nazismo ele vê, como eu vou falar mais no final do vídeo, que o liberalismo é um traço de uma raça degenerada. O egoísmo e o individualismo são traços de raças inferiores, contra a ideia de nacional-socialismo, certo? Então, tanto para o fascismo quanto para o nazismo, não há qualquer ligação intelectual relevante entre liberalismo, individualismo e fascismo e nacional-socialismo. Então, por uma questão de justiça, no sentido de que muita gente usa esse termo para atacar e denegrir pessoas que não têm nada a ver com nazismo e fascismo, é preciso estudar esse termo para fazer justiça, para defender essas pessoas que estão sendo acusadas injustamente, de uma maneira anacronística e historicamente errada, de serem adeptas ou, né, de qualquer maneira, ter alguma coisa a ver com fascismo e nazismo. E isso é completamente errado, é equivocado. Então tem mais esse ponto de que nós temos que estudar o fascismo e o nazismo, que é trazer uma maior justiça para aquelas pessoas que estão sendo hoje em dia falsamente acusadas de serem envolvidas ou ter alguma afinidade com nazismo e fascismo, certo? Fica mais esse ponto aí. Agora o último ponto que eu quero falar é como abordar esses temas na escola. Me fizeram essa pergunta na escola, então eu presumo aqui, já que eu não estou falando sobre criancinhas, eu estou falando de pelo menos ensino médio, de adolescentes de 15 anos para cima que tem já uma certa maturidade intelectual e moral, certo? E sobre falar isso também para cima, né, no ensino superior. Mas hoje em dia, até mesmo na minha época, né, faz mais de 10 anos, sim, estou ficando velho, falava na escola que foi um movimento, que o nazifascismo que eles falavam na escola, né, foi um movimento autoritário, foi um movimento, né, racista, que perseguiu opositores, né, que criou o Holocausto, fez a Segunda Guerra e tal. Mas isso tudo é muito genérico e não ataca os principais problemas dessas ideologias. Então, a solução que eu encontrei para você que tem que explicar esses assuntos em sala de aula é o seguinte. Primeiro ponto. Faça uma distinção e deixe muito claro que fascismo e nazismo não são a mesma ideologia, não são a mesma coisa, certo? A partir daí você vai explicar um pouco melhor cada um dos dois. No fascismo, você tem que deixar claro os seguintes pontos. Ele foi um movimento sindicalista, nacionalista e de filosofia idealista que queria criar um Estado absoluto que representava a vontade geral do povo italiano. Então você fala que o fascismo, embora não tenha sido racista na sua essência, foi uma ideologia que queria criar um Estado poderoso que representa a vontade de todos os indivíduos, a ponto de deixar apenas a vontade do Estado como a única verdadeira vontade, e subjugando a vontade de todos os indivíduos. Então fala que o fascismo ele é uma negação do individualismo e do liberalismo do século XIX. Ela é uma ideologia antiliberal,
anti-individualista e que coloca o Estado como centro mais poderoso da sociedade. É por isso que ele é perigoso. Fale que o fascismo ele é perigoso porque ele engrandece o Estado. Ele engrandece a classe política, destruindo o individualismo e o liberalismo. Né? Deixe muito claro esses aspectos essenciais do fascismo. Ele é principalmente, antes dele ser anticomunista, ele é antiliberal. Ele é estatólatra, certo? E ele é imperialista, no sentido de que eles queriam adquirir colônias para competir na corrida colonial com as outras nações que eles viam como plutocráticas, a Inglaterra e a França, porque eles achavam uma questão de justiça. Porque aqueles países tinham colônias, então a Itália tinha também. Então ele é uma ideologia antiliberal, estatólatra e imperialista. Por isso que ele é perigoso, ok? Deixa muito claro isso. Agora, sobre o nazismo, né, o nacionalsocialismo, a primeira coisa que você tem que dizer, era racista. Era profundamente racista, era baseado numa distinção hierárquica, biológica, social darwinista entre raças. E que isso, por motivos óbvios, é extremamente perigoso e preconceituoso e algo que é inaceitável para os nossos padrões éticos e morais da vida civilizada de hoje em dia. Então, deixe muito claro que, primeiro, é uma ideologia racista, que coloca uma raça específica que eles viam como sendo a ariana, nórdica, germânica, né? Eles meio que fizeram essa salada ali, como sendo superior e, portanto, tem mais poder e tem o dever de subjugar as raças que eles diziam inferiores para motivos de avanço da raça, da evolução da raça. Então fale primeiro esses aspectos, dizendo o quão perigoso é isso, o quão preconceituoso e errado é isso, ok? E segundo, fale que foi uma ideologia socialista. Foi uma ideologia de um socialismo biológico. Hitler fala no Mein Kampf que o que distingue o ariano do judeu, por exemplo, que eles viam o judeu como uma raça com características biológicas e não uma religião, né? Para ele era uma raça que nem, sei lá, qualquer outra etnia. Mas ele fala que por que o ariano é superior ao judeu no Mein Kampf? Não é por causa da inteligência do ariano. Né? Hitler ele reconhece que o judeu ele é astuto, ele é inteligente. Por motivos lógicos, se você vai falar que existe uma conspiração global de judeus para destruir a sua nação, eles têm que ser inteligentes, não é? Eles eram astutos e inteligentes, mas não era isso que diferenciava o judeu do ariano. O ariano era superior para Hitler por causa da sua natureza biológica social, da sua capacidade de ser um ser social que se sacrifica para a sua comunidade. Ele é um ser anti-individual, ele é um animal social, ele é biologicamente superior nesse sentido. O Hitler coloca que o judeu ele é inferior por causa do seu individualismo, do seu egoísmo, da sua incapacidade de se sacrificar e criar e manter uma comunidade. E o ariano ele é superior justamente por esse motivo. Hitler via que a característica biológica socializante, socialista do ariano era o que o definia como a raça superior, porque é assim que ele conseguia manter uma comunidade na luta social darwinista entre as raças. Então, o nacional-socialismo de Hitler é um socialismo profundamente enraizado no que ele via como características biológicas da raça ariana. Uma raça que é profundamente já desenvolvida na história, na evolução, para ser uma raça socialista. Uma raça que vive e se sacrifica para o social, não para os seus interesses individuais, mas que ele busca sempre se sacrificar para o social, e para Hitler o social é a evolução da raça. Não, para os arianos não existe questões de interesses individuais, sempre tem que se colocar primeiro o coletivo e o social, porque isso é um traço biológico da raça ariana, e é isso que os torna superior aos olhos de Hitler. Então fale que para Hitler o nazismo ele é uma ideologia racista e socialista, mas um socialismo derivado de características biológicas da raça ariana. E, portanto, é uma ideologia que
coloca o Estado como um instrumento de controle e de extermínio de uma raça sobre a outra. É um Estado que se torna imperialista, voltado para o extermínio e escravizar raças superiores para o fim do avanço da natureza biológica da raça superior ariana, da raça socialista ariana. Deixe muito claro essas diferenças, explique, sempre reitere o quão criminosa e idiota elas são, tá? E assim você vai começar a ter uma nova geração que vai saber distinguir essas ideologias e não vai mais ficar caindo nesse bait estúpido de gente que fala que o nazismo era liberal ou nazi-liberal. Que eles falam por aí, né? Os comunistas gostam de falar, você é um nazi-liberal. O que não faz absoluto menor sentido quando você lê os escritos de Hitler ou dos outros nacionais socialistas. É absolutamente sem sentido. Então, acho que é por aí que você pode começar a explicar na escola ou no ensino superior essas características, o que diferencia essas ideologias, certo? Eu acho que é por aí, pelo que eu pude pensar até agora, tá? Então é isso, pessoal. Foi um vídeo mais curto. Essa semana foi realmente bem corrida. Eu não pude fazer um vídeo mais especializado, mas eu vou fazer já para final de semana. Eu vou postar um vídeo melhor, mais completo sobre um assunto, refutando essa ideia de fascismo e capital financeiro que os comunistas gostam de falar. Eu vou fazer um vídeo refutando isso aí. Mas por enquanto fiz um vídeo mais pessoal, sem muita edição, porque é o que dava para fazer essa semana, ok? Espero que essas respostas tenham ajudado nessas dúvidas que vocês tinham e nos vemos na próxima, então. Valeu!